Olá, querido, querida, que Deus abençoe a tua vida. Eu estava lendo na palavra de Deus um texto no Evangelho de João, no capítulo 13, que me chamou muito a atenção. Deixa eu compartilhar isso rapidamente com você. João 13, 14 e 15. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Sabe o que me chamou a atenção aqui? A questão de Jesus fazer e dar um exemplo para nós. A nossa grande dificuldade na questão do relacionamento começa muitas vezes na nossa família. E sabe o que pode fazer da tua família uma família incrível? Quando eu falo de família, eu digo, posso estar falando sobre a tua família biológica, eu posso estar falando sobre a tua família adotiva, ou até mesmo sobre a tua família da igreja, a tua família do teu trabalho. Sabe o que faz essa comunidade ser incrível? É quando um ajuda o outro a crescer. E aí você pode parar e perguntar para mim, mas como é que eu posso fazer isso? De uma maneira prática, como eu posso ajudar a minha comunidade, a família biológica, o pessoal do trabalho, a igreja a crescer? Eu quero apresentar rapidamente para você 2 métodos para fazer a tua comunidade crescer e melhorar o relacionamento, e 2 métodos que não devem jamais ser usados. E como eu disse para você, funciona em todas as áreas da tua vida, não apenas na tua casa. Em primeiro lugar, você ajuda o outro a crescer quando? Quando você dá o exemplo. Preste bem atenção nisso. O ser humano, ele aprende por imitação. Então ele precisa ter um padrão para poder imitar. Ele precisa de um exemplo. É isso que Jesus fala lá em João 13, 14 e 15. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Na tua casa, pai e mãe, teus filhos não querem ouvir um sermão. Eles querem ver o exemplo de Jesus na tua vida. Eles querem ver um padrão. No teu trabalho, na igreja, as pessoas não querem que você viva a seguinte condição: faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Que a gente possa e aprenda a ser exemplo. A segunda coisa é através do diálogo, através da conversa. Se você não fala, pai, mãe, se você não fala com o teu filho, a tua filha, sobre problemas reais, você está perdendo a oportunidade de ajudá-los a crescer. Se na igreja nós não falamos sobre a realidade dos problemas, estamos apenas preocupados com as metas, assim também no trabalho, nós justamente não vamos crescer. E qual é o grande problema? Infelizmente, a maioria das conversas que os pais têm com os filhos é sobre não pode, é sobre horário, é sobre o que deve comer e o que não deve comer, ou mesmo sobre a lição de casa. Se fala muito pouco sobre aquilo que realmente importa. Da mesma maneira no trabalho, da mesma maneira na igreja. Preocupados com os resultados, nós deixamos de conversar e falar sobre aquilo que verdadeiramente vai fazer a diferença e vai nos fazer crescer. Falando sobre família, Deuteronômio 6,7 diz assim: ensine com persistência a seus filhos. Insista. Converse com os teus filhos quando você estiver sentado em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando levantar. Em todo tempo. E ensine com persistência. Agora, quais são as 2 coisas que não ajudam ninguém a crescer? A primeira delas é a crítica. A crítica é terrível, porque a crítica vem do reclamar, e reclamar realmente não funciona. A crítica vem da condenação, e condenar não funciona.
criticar, reclamar, condenar, não vão trazer transformação nem mudança para ninguém. Por quê? Porque quando nós reclamamos, criticamos, quando nós condenamos, nós estamos focando naquilo que nós não queremos e não naquilo que realmente é o positivo. Ok? Então, a primeira coisa que destrói o crescimento é a crítica. A segunda coisa é a comparação. Por quê? Todo mundo é único. Alguém certa vez disse assim: ninguém é insubstituível. Eu não concordo. Quem é que substituiria Mozart, por exemplo? Quem é que substituiria Picasso? Quem é que substituiria grandes exemplos que nós temos, que passaram e que nós vemos que somos únicos? Falando de personagens bíblicos, quem poderia substituir o apóstolo Paulo, ou o mesmo Pedro, ou o mesmo João? Você entende? Nessa condição de ser único, as pessoas são, sim, insubstituíveis. E eu quero dizer uma coisa: não há ninguém no mundo como você. Sim, você é único, por isso que comparações nunca vão funcionar. Pelo contrário, a comparação é letal para qualquer relacionamento. Paulo, escrevendo às igrejas da Galácia, em Gálatas 6,4, ele diz assim: cada um deve julgar suas próprias ações e não se comparar com os outros. Então, ele pode se orgulhar do que ele mesmo fez. A palavra de Deus, ela é repleta de instruções e exemplos como as pessoas devem tratar umas às outras. Na verdade, a Bíblia traz 58 declarações uns aos outros. Coisas como amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, orar uns pelos outros, encorajar uns aos outros, ajudar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, apoiar uns aos outros. Essa foi a maneira como Deus estabeleceu, como Ele, o Senhor, quis que fosse. O Novo Testamento nos fala: incentivem uns aos outros e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Que você possa meditar nessa palavra e ser abençoado. Pense na conversa que você teve com a sua família ontem, anteontem ou até mesmo hoje. Você estava falando sobre aquilo que realmente importa na vida? Se não, querido, querida, como é que você pode mudar esse tom de conversa para ajudar o outro a crescer? Você que é pai, quando foi a última vez que você corrigiu o teu filho? E qual foi a tua reação e a tua atitude nesse ato de correção? Você tem sido um exemplo diário, mostrando ao teu filho, à tua filha, a maneira certa de viver, em vez de simplesmente corrigir? E pensa nisso, em vez de comparar ou criticar, qual é a ação prática que eu posso ter para edificar as pessoas que estão ao meu redor? Que Deus te abençoe e que a graça do Senhor seja sobre nós, nos fazendo exemplos que valham a pena ser seguidos. Deus te abençoe.